Olá, meus amigos, eu quero agradecer cada um de vocês que tem inscrito no canal, que tem dado likes, que tem enviado nosso vídeo para algum amigo fora. Muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe. Meus amados, eu quero falar hoje sobre uma coisa interessante. Isso é uma coisa que, se for analisar bem, é um milagre de Deus. Vocês sabiam que o hebraico é a única língua do mundo que, depois de estar morta por mais de 1.300 anos, ela voltou? Ninguém no mundo conseguiu reviver uma língua morta, mas o hebraico foi revivido. O hebraico, ele tem 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Mas vamos falar sobre isso. Meus amados, conforme eu falei no vídeo anterior da Guerra dos 6 Dias, no ano 147 depois de Cristo, os judeus foi espalhado pelo mundo. E cada judeu que chegava naquela nação, ele era obrigado a fazer o quê? Falar e aprender aquela língua. Então, o que aconteceu no período de 147 depois de Cristo até 1948, quando eles retornaram? Os judeus se adaptou, aprendeu a viver aquela língua daquele país que eles estavam vivendo. Era a coisa mais natural, sem contar que muitos deles, depois de muitos anos estando naquele país, ele era expulso, igual na guerra mesmo, da Segunda Grande Guerra Mundial. Os alemães, os judeus alemães, os que não foram mortos, tiveram que fugir para os Estados Unidos, para outros países. Então, aí aquele povo, que era um povo, o nome deles foi obrigado a ser nome mesmo, porque eles tiveram que sumir, eles tiveram que se adaptar. E aí aconteceu o quê? Depois de 1.300 e tantos anos que o povo judeu não tinha a sua pátria, não tinha a sua nação, eles fizeram a reivindicação na ONU, porque eles tinham o direito de ser o quê? De ter o seu país de volta, a sua nação de volta. E lá em Jerusalém, o que acontecia lá? Morava lá árabes, estava cheio de árabes morando lá. Mas o povo judeu queria voltar para a sua nação. 14 de maio de 1948, judeus de todo mundo começam a voltar para Jerusalém. E ali começa a formar o quê? Um novo Estado de Israel. Israel volta a ser o quê? Ser um país novamente. E eles vieram de todas as nações, mas cada um falava o quê? O idioma daquele país da onde eles vieram. Mas aí eles reviveram uma coisa. Eles reviveram o hebraico. Deus está no meio disso, porque já tinha 1.300 anos que o hebraico não era falado. E eles, cada um daqueles judeus que retornaram em 1948, vinha de algum país, pois eles retornaram ao hebraico, a língua oficial de Israel, e conseguiram. Nenhuma outra língua morta foi revivida, nenhuma. Mas em Israel acontecem umas coisas interessantes. Meus amados, Israel é o único país que tem mais museu no mundo. Israel tem a menor reserva de água potável do planeta. Israel tem a menor reserva de água potável. Porém, vai lá e olha o deserto. Tudo cheio de plantação de frutífera. Produz muito fruto, produz de tudo no deserto, sem ter reserva de água potável. Aí você fala assim, mas por que Deus não deu lá um lençol de água no Brasil? Para mostrar para aquele povo que eles têm que ser dependentes de Deus. O povo de Israel, o povo judeu, é o povo que mais se afasta de Deus com suas rebeldias. Então Deus fez que a nação de Israel tenha a menor reserva de água, porém é frutífera. Deus deu uma inteligência para aquele povo, que eles pegam a água do mar e tiram o sal e usam aquela água para fazer irrigação. Meus amados, a nação de Israel é a nação que mais forma estudante universitário do mundo. Nenhum outro
Nenhum outro país consegue formar tantos jovens universitários. Outra coisa interessante, Israel. Vocês sabiam que Israel é o único país do mundo que ganhou 12 prêmios Nobel? Ele é campeão mundial em ganhar prêmio Nobel. Um país daquele tamanho tem 12. E vai ter mais. Por quê? Porque que povo, pessoal, tem uma inteligência diferenciada. Eles têm uma inteligência diferenciada. Meus amados, Israel, o Mar Morto, fica lá no sul de Israel. É o lugar mais baixo do nível do mar. São 422 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto fica lá no sul de Israel. Interessante, meus amados, é que às vezes Deus deixa faltar alguma coisa a Israel para ele mostrar que ele é Deus. Ele é Deus. Meus amados, como é que pode a nação de Israel, ela tem mais de 3.000 empresas de tecnologias do mundo, essas startups. Tem 3.000 empresas dessa lá em Israel. Nem nos Estados Unidos tem, mas lá eles estão lá. Então, quando você começa a olhar para Israel, você tem que ver, sabe o quê? A mão de Deus sobre Israel. Você tem que ver a bênção de Deus sobre Israel. Quando está faltando alguma coisa lá em Israel, é porque Deus quer mostrar para eles que Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados, Israel conseguiu voltar com a língua que era morta, o hebraico. O hebraico. Eles conseguiram reviver essa língua. Conseguiram voltar com o hebraico, uma língua que estava morta. Meus amados, Israel é o povo de Deus. E quem tiver aceitar o Filho do Deus de Israel, que é Jesus, passa a ser também povo de Deus. Povo de Deus. Amém?